Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o economista do DIEESE, Clóvis Scherer. Bom dia, Clóvis. Bom dia. O saque extraordinário do FGTS começa a ser liberado hoje para 3.600.000 trabalhadores nascidos em junho. A Caixa, assim, dá sequência ao calendário de saque e vai depositar até R$1.000 na conta poupança social digital. A ideia alegada pelo governo é introjetar mais dinheiro na economia que está aí cambaleante, mas o fato é que essa liberação pode acabar comprometendo o trabalhador e também um eventual novo governo mais para frente, Clóvis. Então, a gente vê com muita preocupação esse saque extraordinário. Sabemos que, no momento, né, o trabalhador está com o seu orçamento muito apertado, porque os salários, inclusive, estão perdendo para a inflação. Então, o saque extraordinário é um alento para muitas famílias, mas momentâneo, né? A gente tem as contas no fundo de garantia, normalmente sua grande maioria tem valores muito baixos. Então, na verdade, o trabalhador, a grande maioria dos trabalhadores não vai conseguir sacar R$1.000. O valor vai ser muito mais baixo do que isso. Pode até dar um alento, mas com o preço da comida tão alto, esse valor não vai ser suficiente para tirar os trabalhadores dessa situação de penúria que estão atravessando no momento. Porém, para o fundo de garantia, isso pode prejudicar muito essa função que ele tem, que ele exerce de proteção ao trabalhador no momento, principalmente da demissão. Então, pode ser que a pessoa faça um saque agora, faça gastos com esse dinheiro, mas mais à frente venha a ser demitido sem justa causa, e quando vai lá retirar o dinheirinho do fundo de garantia para lhe permitir sobreviver algum tempo, enquanto procura um outro emprego, não vai encontrar nada, vai encontrar uma conta vazia praticamente, né? Então essa é uma preocupação, sem falar no efeito negativo na capacidade do fundo de garantia de conceder empréstimos, principalmente para movimentar a moradia popular, que é a finalidade principal do fundo. E é com isso que o fundo dinamiza efetivamente a geração de empregos, a criação de postos de trabalho. Então, essas são as nossas preocupações. Inclusive, quando você cita essa questão dos saques, a grande maioria vai ser de um valor baixo, né? Já que 79% das contas tem saldo médio de R$175, que com esse valor não dá para comprar nem meia cesta básica nas principais capitais do país. Então é algo que na prática vai acabar descapitalizando o FGTS e não é de agora, né? Essa estratégia de saques extemporâneos tem sido feita desde o governo Temer e, na verdade, não resolve também o problema de uma economia desaquecida, Clóvis? Então, o recurso ao fundo de garantia tem sido utilizado desde o Temer, né, do governo Temer, que foi o primeiro que fez esse saque extraordinário. Nós tivemos agora, com esse de 2022, já é o quarto saque extraordinário que a gente vê ser adotado, né, a partir de medida provisória do governo, aprovada no Congresso, mas começou lá com o Temer. E o padrão é o seguinte: toda vez que a economia passa por um momento pior, né, ela piora, o governo de plantão vem e diz: vamos liberar um recurso do fundo de garantia para ver se o consumo aumenta, e com isso as empresas se reanimam e a economia volta a crescer. Mas é um paliativo, né? Nós tivemos aí o saque extraordinário em 2017, das contas inativas, depois em 2019 o saque imediato, depois em 2020, por conta da pandemia, se criou o saque extraordinário da pandemia, que foi até um salário mínimo, e agora 2022 tem mais esse aí que vai até R$1.000. Então, no total, né, dos 3 saques que a gente teve até agora, já saíram do fundo de garantia quase R$100 bilhões. E com esse de 2022, a Caixa Econômica estima que vão sair mais R$30 bilhões.
é um volume muito expressivo de recursos que faz com que o fundo de garantia ele não cresça, na verdade, ele está reduzindo de tamanho. Né? O montante de recursos que ele contém e que, como eu falei, são utilizados fundamentalmente para financiar a construção de moradias populares no Brasil, ele está estagnado praticamente desde 2015. Né? Primeiro, ele sofreu muito com a crise econômica, com o desemprego, a falta de novos empregos e a retirada dos saques por conta das demissões. E a esse processo se adicionou a saída aí monumental de recursos com os saques extraordinários. De tal forma que o fundo praticamente ele está no mesmo tamanho que estava em 2015 e em termos de reais ele até perdeu expressão. E com isso se enfraqueceu, perdeu força no sentido de movimentar a economia. Inclusive, você citou o fato de o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ser utilizado, por exemplo, para projetos na área de habitação, e outros governos também usaram para promover obras de saneamento, também de transporte urbano. Nesse caso, não seria mais efetivo justamente usar esses recursos para isso, já que contribuiria para uma maior geração de empregos e de renda, inclusive criação de postos de trabalho de caráter muito mais longo do que simplesmente permitir um saque para o trabalhador que vai acabar ali no primeiro dia que ele executar? Então, muita gente, isso é bom esclarecer, né? Muita gente acha que o dinheiro do Fundo de Garantia está guardado, parado em algum cofre forte em Brasília, na Caixa Econômica ou no Banco Central. Diz, por que esse dinheiro fica parado? Por que eu não posso ir lá sacar esse dinheiro e eu mesmo gastar? Né? Na verdade, as pessoas precisam compreender que esses recursos, né, que são contribuições que os empregadores fazem mensalmente de 8% do salário de cada trabalhador, trabalhadora, vai para um fundo, mas esse recurso é aplicado no financiamento como eu falei, né, da construção habitacional, de obras de saneamento e de obras de mobilidade urbana, 3 setores que requerem um investimento de grande porte e longo prazo de maturação, ou seja, ele retorna num prazo muito longo. E são vitais para as nossas cidades, são vitais para a qualidade de vida da população. Né? Então, esse recurso ele é aplicado. Por exemplo, o orçamento anual do Fundo de Garantia, na habitação apenas, ele é responsável por praticamente 400 mil unidades habitacionais construídas todo ano. E isso gera empregos acima de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil empregos por ano. Então, o uso desse recurso, que não fica parado, ele é aplicado na habitação, ele é importantíssimo para a gente enfrentar o problema da falta de moradia e também para a geração de empregos. Né? Então, o que a gente acha é que, de fato, o governo e o Congresso deveriam pensar em medidas para até aperfeiçoar e ampliar a utilização de recursos do Fundo de Garantia para essas finalidades, aumentar a construção de casas, reduzir o nosso déficit habitacional, melhorar o saneamento e o transporte coletivo nas cidades. Né? A gente está enfrentando, nesse momento, um problema até de aplicação de recursos, porque a própria crise econômica dificulta que esses projetos de investimento saiam do papel. Então, o governo, ao invés de pensar em medidas de liberação fácil de recursos, de efeito muito momentâneo, poderia ter, talvez, desenvolvido planos e projetos para, inclusive, ampliar a aplicação de recursos do Fundo de Garantia nessas áreas. Um dado importantíssimo hoje para se falar é que a habitação popular, antigamente a gente tinha o Minha Casa Minha Vida, né? E depois o programa Casa Verde e Amarela do atual governo. Só que os recursos do orçamento da União para esses programas foram zerados.
Hoje você praticamente não tem recurso público para o programa Casa Verde e Amarela. E o Fundo de Garantia se tornou a única fonte de financiamento para tocar o programa Casa Verde e Amarela, o antigo Minha Casa Minha Vida. Então, se você toma medidas que reduzem os recursos do Fundo de Garantia, o efeito final será o encolhimento ainda maior de programas habitacionais que são, como eu falei, muito necessários no Brasil, que tem um déficit habitacional superior a 6 milhões de casas que precisam ser construídas no país. Então, de fato, a gente acha que deveria haver uma outra orientação no sentido de buscar soluções para os problemas que nós estamos atravessando com os recursos do Fundo de Garantia. Clóvis, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, eu que agradeço, estamos às ordens aí e até uma próxima. Até. Conversamos aqui com o economista do Diese, Clóvis Scherer.